Hoje, a gente vai fundo em um documento que mudou o jogo na administração militar aqui em Minas Gerais, o MAPA. A gente vai entender como esse manual conseguiu unificar os processos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e como essa colaboração acabou modernizando as duas instituições. Agora, para e pensa. Como é que se unifica o jeito de trabalhar de duas instituições gigantescas? De um lado, a Polícia Militar. Do outro, o Corpo de Bombeiros. As duas são forças militares, seguem o mesmo código de ética. Mas até um certo tempo atrás, cada uma tinha seus próprios manuais, seus próprios sistemas, era tudo diferente. Vamos ver como esse baita desafio foi resolvido. Então, antes de 2012, o cenário era exatamente esse, um verdadeiro labirinto de normas. Cada corporação seguia seu próprio rumo, o que, claro, criava uma série de problemas, principalmente na hora de gerenciar processos administrativos e disciplinares. Olha só, aqui nesse quadro a divisão fica bem clara. A Polícia Militar de Minas, a PMMG, usava um manual chamado MAPAD. Já o Corpo de Bombeiros Militar, o CBMMG, tinha o seu, o MATEPAD. Eram como dois mundos paralelos, sabe? Com regras e sistemas próprios para lidar com situações que, no fundo, eram as mesmas. Essa falta de um padrão era a raiz de muitos problemas. E que problemas eram esses? A própria resolução que criou o mapa já apontava isso. Faltava uniformidade, o que tornava super difícil criar sistemas que conversassem entre si, como o PAD, que era um sistema administrativo. Isso acabava gerando uma insegurança jurídica enorme, tanto para os militares quanto para a própria administração. E o mais crítico, levava a uma aplicação diferente do mesmo código de ética. O ponto central era que precisava haver uma harmonia. E aí, no meio desse emaranhado de normas, surge a solução. A resposta foi criar um manual único, um trabalho feito a quatro mãos, que representou um salto gigantesco de modernização para as duas corporações. E aqui está ele, o MAPA. O nome completo já entrega tudo, né? Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais. Um único guia para mandar nos processos administrativos das duas forças, trazendo finalmente um padrão claro e objetivo para todo mundo. E o interessante é que o objetivo do manual era duplo, como a própria resolução destaca. A ideia não era só botar a casa em ordem. O objetivo era garantir dois pilares essenciais. De um lado, proteger os direitos dos próprios militares com regras justas e transparentes, e do outro, claro, proteger o interesse público. Mas olha, a criação do mapa não foi algo feito da noite para o dia. Foi um trabalho super minucioso. Pensa assim, a base de tudo, o alicerce, foram os princípios da Constituição. E em cima dessa base, foi montada uma estrutura com as leis federais e estaduais. Depois, o recheio veio com as normas internas e com o que os tribunais já decidiam. E, por fim, tudo isso foi validado pela doutrina e pela experiência prática do dia a dia. Um processo bem robusto para garantir que o documento fosse sólido. E essa colaboração foi a grande chave do sucesso. O MAPA foi reconhecido oficialmente como um trabalho técnico-profissional e, o mais importante, foi criado por uma comissão mista, com oficiais tanto da PM quanto dos bombeiros. Corregedores, diretores, vários especialistas sentaram juntos e uniram seus conhecimentos para criar um manual que fosse de fato integrado. Certo, mas e na prática? O que isso mudou de verdade? A chegada do MAPA basicamente inaugurou uma nova era. Trouxe ordem, trouxe clareza e, o mais importante de tudo, trouxe a tão sonhada segurança jurídica para os processos administrativos. Para a gente ter uma noção do tamanho da mudança, esse número aqui é impressionante. O artigo 4º da resolução simplesmente revogou, de uma vez só, mais de 40 normas, decisões e instruções antigas que já estavam ultrapassadas. Foi uma verdadeira limpeza, uma faxina regulatória que simplificou o sistema de um jeito drástico. E essa transição foi bem rápida e planejada. O manual foi publicado em 28 de junho de 2012 e 60 dias depois já estava valendo. Deu um tempinho para o pessoal se adaptar e, desde então, ele se tornou o padrão, a referência absoluta para todos os processos e procedimentos administrativos nas duas instituições. No fim das contas, a história do mapa se resume a isso aqui. O que antes eram dois manuais, um monte de procedimentos diferentes e duas culturas administrativas distintas, virou um sistema único coeso. Um manual, um procedimento e, como resultado, duas forças militares mais unidas e fortalecidas aqui em Minas Gerais. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? O mapa é a prova viva de que padronizar os processos traz força e eficiência. A pergunta que fica no ar é, se isso deu tão certo na hora administrativa, qual seria o próximo passo para aumentar ainda mais a colaboração entre essas nossas grandes instituições? É algo para a gente pensar.